Meus queridos, hoje gostaria de trazer um tema para a ministração da Palavra de Deus. O tema é o último sinal para a volta de Jesus. Hoje nós iremos aprender como o Senhor Jesus irá voltar, o que acontecerá antes da sua volta. Está descrita no livro canônico do Mateus 24, que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos alerta de antemão. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando diretamente aos discípulos que antes da sua vinda irão surgir falsos cristos, irão surgir falsos profetas, irão surgir estes falsos cristos e falsos profetas, que eles trariam e farão tão grandes sinais que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Por isso que este versículo ele traz-nos entender que para nós cristãos a vigilância é crucial, a vigilância é essencial, importantíssima para a vida do cristão. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que Jesus chamou para a vocação de uma promessa, e a promessa é de vida eterna. Os escolhidos somos nós que viemos aos pés de Jesus, confessamos a Ele como o suficiente Salvador da nossa vida e o nosso Senhor. E aí a Bíblia está nos trazendo a entender que muitos falsos profetas e falsos cristos irão enganar o povo, irão tentar enganar também os cristãos. Se possível, enganaria até os escolhidos. Se nós der possibilidade, essa palavra possível, se nós der possibilidade e cabimento para o falso profeta, o anticristo, se nós der autoridade para que eles venham a nos enganar, nós seremos enganados. Se nós der cabimento a eles e ir adiante dos prodígios que eles farão, ensinamentos que parecem ser verídicos, mas não são, profecias que parecem ser de Deus, mas infelizmente não é. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Presta bem atenção. Nós, em todo o percurso da nossa vida cristã, nós temos que estar em vigilância. Nós temos que estar em concordância com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, se o povo de Deus buscar conhecimento, ele encontrará.
Versículo 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O versículo 29 fala claramente que antes da vinda do Senhor e Salvador Jesus, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, as estrelas irão cair do céu para a superfície terrestre, e as potências do céu serão grandemente abaladas. Então a palavra de Deus diz que todas as nações verão um sinal. Um sinal de quê? De Jesus Cristo vindo nas nuvens com poder e grande glória. E então a palavra de Deus lida está voltada para um tema cristocêntrico, o último sinal para a volta de Jesus. Mateus 24, 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui o Senhor Jesus está alertando o povo que estão desapercebidos, para não ficarem desapercebidos. Aqui o Senhor Jesus Cristo está alertando os discípulos para que eles venham ter vigilância, porque ele dá uma ideia aqui, dá uma volta lá no passado. Ele lembra lá de Noé, quando Deus mandou Noé fazer uma arca para se salvar do dilúvio, mas o povo zombava de Noé, o povo criticava de Noé, o povo dava Noé como embriagado, mas Noé permaneceu construindo a arca. Veio o dilúvio e arrebatou a todos. Esta palavra arrebatou a todos está voltada para a perdição. O dilúvio arrebatou todos, destruiu todos. Apenas 8 almas ficaram intactas dentro da arca, a família de Noé. E então a palavra de Deus, ela vai nos dizer que assim como nos dias de Noé, o povo estava nesses delitos de pecado. Noé transmitia a palavra de Deus para o público, mas o público não lhe dava ouvido. Veio o dilúvio e matou todos pelaquela multidão de água. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Se o homem não estiver apercebido, se o homem não estiver vigilante, se o homem não estiver íntegro para com o Senhor, nos caminhos de Deus, eles vão ser destruídos. Eles irão ser, assim como nos dias de Noé, o povo arrebatados da multidão de águas. Estes irão ficar para ser destruído. Este povo irão ficar para ser destruído na condenação eterna. Uma palavra muito forte, mas uma palavra verídica, uma palavra verdadeira. O Senhor, Ele de antemão tem nos avisado. Marcos capítulo 13, versículo 13 e versículo 14, que diz assim:
e sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui está mais uma declaração do nosso mestre, que somos odiados, ou seremos odiados por todos, por causa da palavra e do nome de Jesus que professamos. E seremos odiados por todos. E a Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim, mesmo sendo odiado, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo criticado, assim como Noé foi, mesmo sendo injuriado, mesmo sendo escarnecido, assim como os nossos patriarcas foram, se nós permanecer até o fim, seremos salvos. O versículo de número 14 diz: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui mais uma vez se trata de uma grande aflição, de uma grande tribulação, para anteceder a vinda de Jesus. Quando nós observarmos a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, ele preveu. O profeta Daniel, ele profetizou que antes do fim do tempo irá ter um assolamento. Iriam escarnecerem do Evangelho. O povo iriam atormentar o cristão que professava o Senhor Jesus. O povo iriam fazer com que os cristãos venham a ser calados. Mas a Bíblia diz: quem lhe entenda, quem lhe entenda. Ou seja, a palavra está dizendo aqui que este assolamento, essa abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, que estava no lugar santo, aonde não deve estar, aonde não deve estar, ele estava, e foi predita por ele, que um dia iria surgir escárnio, zombaria, o povo assolando o povo santo. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta de antemão, para que nós possamos estar vigilantes, que quando isso acontecer, a vinda de Jesus está próxima. Olha o que fala o versículo 22: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. Se os escolhidos der possibilidade para o falso profeta, para o falso Cristo, eles irão se enganar. Mas o Senhor Jesus está alertando a nós para que nós não venhamos a dar total credibilidade a qualquer espírito, mas temos que provar se realmente o espírito provém de Deus. Versículo 23: mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Versículo 37:
E as coisas que vos digo-as a todos. Jesus Cristo estava dizendo aos discípulos, mas ele também disse a todos: vigiai. A todos nós essa palavra é atribuída, tanto o ímpio quanto o crente. O ímpio que se converta das suas impiedades, e os crentes que venham ao pleno conhecimento a cada momento da verdade, para que a verdade a cada momento possa libertar. E a verdade se chama Jesus Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 8 diz assim: disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades portanto após eles. Muitos falsos cristos irão se levantar, dizendo: eu sou o Cristo. Não dê crédito, meus irmãos, não dê credibilidade, porque este é o espírito do anticristo. Porque assim como o relâmpago, ele surge no norte e responde no sul, desta mesma forma é a vinda de Jesus. Quem está no campo não pode avisar quem está em casa. Quando alguém disser assim: ele está lá no quarto, ele está lá na sala, ele está lá no deserto, ele está em qualquer canto desta terra, não deis crédito, pois não é desta forma que a vinda dele irá acontecer. Assim como um abrir e fechar de olhos será a vinda do Senhor Jesus. Versículo 11: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Antes da vinda de Jesus, tudo isso irá acontecer: terremotos, fomes, pestilências em vários lugares. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, já antecedendo a vinda de Jesus. Versículo 25: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Quando estiver esta angústia na terra, em perplexidade, ou seja, em contínuo, haverá este tempo de angústia, de dores, de tribulação, de pestilências, terremotos, pais contra filhos, filhos contra pais, mãe contra filho, nação contra nação, reino dividido contra reino, terremotos em vários lugares. Ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Mas tudo isso antecede para a vinda de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e no versículo de número 17, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a terra, sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Antes de Jesus voltar, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne, sobre todo o povo da terra. Os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens sonharão, ou seja, terão visões. E os velhos sonharão sonhos. E nós já sabemos que já estamos no início dessas coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias,
e profetizarão. Sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, sobre o servo e a serva de Deus, o Espírito de Deus serão derramados, e eles irão profetizar. Nós iremos profetizar se estivermos vivos até a este dia. Versículo 19: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumo. O Senhor Deus vai fazer aparecer no céu, na terra, muitos sinais. No céu vai aparecer prodígios, na terra vai aparecer vapor e fogo. Vapor de quê? De fumo e fogo surgirão na terra. O versículo 20: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O sol que nós vimos diante do dia irão se converter em treva. O dia vai se tornar noite e a lua em sangue. A noite já é escura, irá escurecer mais ainda. A Bíblia nos dá a entender que antes de chegar o glorioso dia do Senhor, tudo isso acontecerá. Tudo isso vai acontecer. E se nós não tivermos em vigilância, se nós não tivermos sendo vigilantes na palavra de Deus, seguindo as ordenanças de nosso Senhor Jesus, possivelmente é necessário que seremos enganados pelos falsos profetas. Mas de uma coisa é certa, e eu quero lhe dizer: se nós estivermos vigilantes, se nós estivermos íntegros, fazendo a vontade de Deus naquele grande dia, seremos levados para morar com Ele na eternidade. Esse é o arrebatamento da igreja. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. A vinda de Jesus vai ser de uma forma diferente de que muitos pensam por aí. A vinda dele vai ser assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Antes de Jesus voltar, o anticristo vai se manifestar. O anticristo vai se declarar antes da vinda do Senhor Jesus, porque ele disse: ninguém vos engane de maneira alguma, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia? Muitos irão apostatar da fé, ou seja, muitos irão abandonar sua fé em Cristo e seguir falsos mestres, falsos enganadores, falsos cristos, falsos profetas. E então essas pessoas vão se introduzir para repentina condenação. Versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo, ele vem trazer todo poder, autoridade de mentira, sinais. Eles trarão sinais, prodígios de mentira. E muitos, se não estiverem vigilantes, irão cair na lábia do anticristo, desse iníquo que se manifestará. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. O anticristo vai enganar esse povo, pois perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E o anticristo vai destruir, vai reinar sobre eles, e irão
a repentina condenação. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Isso é o anticristo. Isso é a antiga serpente, Satanás, falso profeta, aquele que se diz que é Cristo, se autodenomina como Cristo, mas este tem o espírito de anticristo. Versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse o sinal, a imagem, que fizesse uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Versículo de número 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Nesse tempo, vai ser um tempo de angústia, de grande tribulação, de grandes aflições, que o anticristo vai enganar a muitos. O anticristo vai, com suas lábias de mentiras, irá enganar com sinais e prodígios de grandes mentiras. É onde a palavra de Deus diz que vai estar posto um sinal na fronte ou na mão direita. O sinal é o sinal do anticristo. O nome ou número é o nome da besta que surgirá. Uma surgirá do mar e a outra surgirá da terra. E esses tais se resume na pessoa do anticristo, que vai decretar um mandado de que todos viessem a posto sinal na mão direita ou na testa, senão irá se submeter a uma grande tribulação de não comprar, de não vender, de não negociar, de não ter cuidados médicos, por não ter este sinal ou o nome ou o número da besta. E este tal nome ou número é 666. Então o anticristo vai reinar desta forma, vai enganar as nações, vai enganar o povo, vai tentar ludibriar a mente do povo. Desde já que nós estejamos em vigilância, em concordância com o Evangelho, para que não possamos cair na lábia do adversário.